No Mundo Maior, capítulo 9, Mediunidade, parte A. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muita vez perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos. Ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. O instrutor ouviu-me paciente até o fim das minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveria aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em cérebro. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos reunindo-se para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atenientes ao espírito.
Fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isto quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem, cedendo não a meros reflexos condicionados, mas à emissão de outra mente em sintonia com a dele? Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando símbolo mais singelo, figuremos o médium como uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe indispensável haver aprendido a ceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, na qual aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatue adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, tratando-se da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima
é a conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que agradeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes com a ponte benfeitora oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam, por meio de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina. Verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições.
a milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que inermes se entregam. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtraído o corpo físico, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isso, porém, é grave, erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos nestas condições a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem a criaturas extremamente perversas, uns e outros não cabíveis em nosso quadro. O Zenit e o Nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isso, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: Compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entendera-lhes as observações, ponderando-lhe a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, a maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu:
O caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico. Deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila. Zelara o bem geral quando lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permaneci interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês após inteirar-se das ocorrências. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. E a palestra pelo meio, quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara o minuto aprazado. Poderia acercar-se da médium.